Fala pessoal, a gente vai agora para mais uma aula sobre o processo de industrialização brasileira e nesse vídeo a gente vai focar especificamente o período pós-anos 90. A gente vai entender o que aconteceu com um período marcado por forte privatização e discutir se a gente estaria vivendo agora um período de desindustrialização. Esse assunto é polêmico, mas é importante falar sobre ele. Então vamos lá. Lá nos anos 90, a gente vai ter mais uma vez uma mudança na conjuntura internacional. Acabamos de viver o colapso do bloco soviético, o capitalismo está ampliando a sua abrangência no mundo e a gente tem ali o acirramento da globalização, aquele processo marcado pelo aprofundamento, pela aceleração dos fluxos de pessoas, de mercadorias, de capitais, de informações em todo o mundo. Diante desse novo cenário, a gente vai ter uma pressão internacional das empresas multinacionais, sobretudo, para que o governo brasileiro reduza barreiras de entrada a produtos industrializados, a produtos importados. E é exatamente isso que vai acontecer já nos primeiros anos dos anos 90, bem diferente do que aconteceu no período militar, que foi um período marcado por forte protecionismo da indústria brasileira. A indústria ia mal das pernas, então o governo militar resolveu ampliar as barreiras de entrada para criar um mercado, um ambiente seguro para a indústria brasileira. Não deu certo, deu na década de 80, década perdida, mas nos anos 90 a estratégia mudou porque a conjuntura também mudou. Como eu disse, o governo então inicia um processo de redução das barreiras de entrada. O mercado brasileiro vai ser inundado de produtos importados e isso vai ter um impacto direto na capacidade do capital industrial brasileiro de se manter saudável. A gente vai observar nos anos 90 um processo bem forte de falências de empresas brasileiras ou de incorporação de empresas brasileiras por empresas estrangeiras. E a gente também vai observar nesse período, uma marca desse período dos anos 90, uma desnacionalização de setores estratégicos. Em outras palavras, diversas empresas estatais em setores estratégicos como telecomunicações e energia vão ser privatizados, vão ser entregues, vão ser vendidos ao capital privado. Aí a gente vai ter uma mudança do papel fundamental que o Estado vai ter na economia brasileira. Lembra do modelo de 3 pilares? O terceiro pilar, o capital privado internacional, chega nos anos 50, o capital estatal chega um pouco antes, mas ele vai perder força de investimento nos anos 90, nos anos 80 e então nos anos 90 ele vai assumir uma nova função. Ao invés de ser um fundamental investidor da economia, o capital do Estado passa a ser regulador. O Estado deixa de colocar dinheiro diretamente na figura das suas empresas estatais, já que ele está se desfazendo de muitas delas. Atenção, não se desfez de todas. Até hoje existem diversas empresas estatais, mas muitas delas foram vendidas, foram privatizadas nos anos 90. E então, o Estado brasileiro deixa de ser investidor direto nesses setores que foram privatizados e passa a ser regulador. O que significa isso? Significa que eu vendi aquela empresa, mas aquele setor continua sendo observado atentamente pelo Estado através de agências de regulação. Quando você tem um problema de telefone, se você não consegue resolver com a sua operadora, você entra em contato com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Isso não existia quando as empresas de telecomunicações eram do Estado. Uma vez que elas foram vendidas à iniciativa privada, o Estado cria agências de regulação para controlar a atuação das empresas privadas nesses setores que foram privatizados. E foram vários setores privatizados, ou concedidos em iniciativa privada, que não é exatamente uma venda, é um empréstimo por um período para que aquela empresa use aquela estrutura, mantenha aquela estrutura e cobre pelo uso dela, por exemplo, as estradas, quando você paga estágio ou quando você paga pedágio e o metrô, quando você usa o metrô, a estrutura dele é pública, é do Estado, mas a manutenção, a operação é de uma empresa privada e a gente tem vários outros exemplos. Bom, e aí a gente chega à década de 2000. Na década de 2000, nós vamos ter duas coisas importantes para chamar nossa atenção aqui para entender a indústria brasileira. A primeira delas é que a gente está diante de um cenário de expansão global, puxado sobretudo pela economia da China. E nesse novo momento de expansão global, a gente vai viver o boom das commodities. Sabe o que significa essa palavrinha aqui? Commodities são produtos primários de exportação com um preço bastante volátil, geralmente definido pela
oscilação das bolsas de valores, ou seja, as commodities não têm o seu preço definido pela demanda e pela oferta interna de um determinado lugar, e sim pela oferta e pela demanda do mundo. E nesse cenário de expansão global, algumas commodities vão ter o seu preço jogado lá para cima. É o caso do minério de ferro, pela forte expansão da China, é o caso da soja, é o caso da laranja, da carne, e o Brasil vai surfar essa onda. Ou seja, a nossa economia, que lá no século XIX era essencialmente agrícola, vai passar todo o século XX ganhando força e fôlego da indústria. Vai chegar nos anos 2000, a gente vai ver uma nova onda de comoditização, de agrário e exportação da economia brasileira. Isso, somado a esse outro cenário aqui, vai ser uma tragédia para a nossa indústria. O Brasil vai ter nos anos 2000 e até hoje, na verdade, começando a mudar isso agora, altos juros. Uma política de altos juros, ela vai atrair capital especulativo, um capital financeiro, um capital mais volátil, e vai ser pouco atrativo, vai afugentar o capital produtivo, que é o capital que se territorializa, que se concretiza no espaço, é o capital que vai ser investido na construção de infraestruturas, na construção de indústrias. E com isso, a gente vai ter então um boom das commodities, o aumento da força da exportação primária, associada a um afugentamento, uma fuga dos investimentos produtivos. O resultado é que a indústria no Brasil ela vai atingir um patamar de participação no nosso PIB bem pequenininho. Acompanha aqui comigo, participação da indústria brasileira no PIB nacional. Em 1948, 16% de todas as riquezas geradas no Brasil eram geradas no setor da indústria. Em 1988, depois de décadas de crescimento da indústria brasileira, a gente se aproxima de 30%. Mas em 2018, a gente recua para vergonhosos 11,3%. Daí, alguns autores, alguns estudiosos vão dizer que o Brasil estaria vivendo precocemente um processo de desindustrialização, ou seja, um processo marcado por redução da participação da indústria no PIB brasileiro, seja porque alguns setores cresceram mais, seja porque algumas indústrias de fato estão deixando o Brasil e buscando novos lugares no mundo onde é mais interessante, onde é mais atrativo produzir. Mas é importante você saber, concordemos ou não com o termo desindustrialização, uma coisa é certa, essa desindustrialização é relativa, ou seja, a indústria brasileira hoje, em números absolutos, é maior e mais forte do que a indústria brasileira dos anos 70 e 80. Mas em participação relativa no PIB, ela encolheu. Então não é uma desindustrialização absoluta, mas uma desindustrialização relativa. Isso faz toda a diferença. Combinado? É isso. Tchau, tchau.